A TV Galega, a imagem da cidade, ajuda você a decidir nas eleições 2024. Galega nas eleições, um retrato do futuro da cidade. Galega nas eleições 2024. Aqui se debate o futuro de Blumenau. Patrocínio Fenabit Blumenau. Programa especial Galega nas eleições 2024, ajudando você a decidir sobre o futuro da nossa cidade. Hoje, lembrando que esse é uma série de 5 entrevistas, de 5 programas, de 1 hora com cada um dos candidatos a prefeito nessas eleições de outubro. Mas antes de ser um evento político, esse programa se propõe a apresentar de uma maneira mais descomplicada a história, a trajetória, as propostas, os objetivos de cada candidato, caso ele seja o eleito, né? Nós procuramos seguir as regras eleitorais, efetuamos um sorteio da sequência das apresentações de cada candidato e o horário de cada um será extremamente igual a todos. Inclusive, não vamos deixar passar, até cortar o microfone em caso para manter a isonomia, né? Para compor essa pauta de assuntos, nós emitimos um comunicado a algumas associações na cidade, como a ACIB, a AMP, o Sintex, o SESCOM, o Sinduscom, o CDL, Sindilojas, CIMEB, a IANV e alguns núcleos e entidades, buscando nos colocar à disposição para as demandas solicitadas por eles. Algumas responderam e assim ficou composta, então, a pauta deste bate-papo. O que nós esperamos é que essa entrevista ajude você a escolher o que é melhor para a cidade de Blumenau. Escolher o melhor candidato que apresente propostas melhores e que possa fazer mais pela nossa amada Blumenau. Esse programa você poderá assistir agora, nessa época, do dia 3 a dia 11 de setembro, sempre às 10 horas da noite e ao meio-dia uma reprise. Então, também direto pelo nosso site ao vivo, no tvgalega.com.br e, claro, no YouTube a qualquer momento que você quiser. Começa aqui o Galega Eleições 2004, um retrato do futuro da cidade, propostas e compromissos. Pelo sorteio, a 4ª entrevistada é a candidata Rosane Magali Martins, representa a coligação do PSOL, PSOL. Olha, Rosane, primeiro quero te agradecer muito o teu espaço de agenda para vir conversar com o nosso telespectador. E, inicialmente no programa, que você cumprimentasse as pessoas e nos falasse um pouco sobre a tua história. Queria saber um pouquinho sobre a tua trajetória, família, escola, ascensão política, cargos, envolvimento partidário, até a sua chegada aqui para tentar ser a candidata a ser a prefeita de Blumenau. Então eu queria colocar à disposição para você explicar um pouco para o pessoal te conhecer mais profundamente. Bem, obrigado. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom estarmos em espaços democráticos para a gente conversar sobre a nossa candidatura, sobre as nossas propostas e projetos para a cidade e contar com a atenção de todos que vão assistir a esse programa, que estão curiosos e com certeza querendo saber a verdade de cada um, de cada partido e o que a gente propõe para a nossa amada Blumenau. Vou começar dizendo que eu sou blumenauense, nasci em Blumenau, no bairro da Glória, na rua Grace Mill, filha de pais trabalhadores. A minha mãe trabalhou por 30 anos na companhia Hering, como costureira. Meu pai trabalhou na antiga Artex como tecelão e depois como mecânico. Ainda como empresa industrial Garcia? Exatamente. Na época, eu lembro bem, eu era muito pequena, meu pai e minha mãe iam de bicicleta para o trabalho. A minha mãe tinha um percurso muito maior, que ela tinha que sair lá da Rua da Glória até no Bom Retiro, de bicicleta, passava pelo Morro da Companhia, era muito sofrido, era muito difícil. Nós morávamos bem no fim da rua, ao lado do Colégio Celso Ramos, onde eu estudei toda a minha infância e início de adolescência. Nós morávamos numa favela.
Ainda é uma região lá para trás da Rua Grace Mill, ainda é uma região meio abandonada da cidade, e eu morei lá a minha infância toda com muitas dificuldades. Eu lembro que era uma casa alugada de madeira. Eu tinha um uniforme só para ir para a escola. Por 4 anos eu lembro que a minha mãe ela fez uma saia de uniforme, naquela época era diferente de hoje, e ela fez bem longa, e a cada ano ela ia abrindo a bainha, e no fim de 4 anos eu tinha uma saia azul multicolorida, né, porque ia desbotando, e eu tinha vergonha disso. Eu tinha vergonha porque a gente era pobre. A minha mãe não tinha, né? Minha mãe e meu pai não tinham condições de comprar um uniforme todos os anos. Aí eu usava o conga, né, até ficar com buraco, né, no conga. Então, essa foi a minha realidade. Antes disso, Júlio, eu tenho que contar também a chegada dos meus avós em Blumenau, porque isso é muito importante para entender o porquê que eu sou uma defensora de direitos humanos. Eu sou Rosane Magari Martins, o meu pai é Martins, a minha mãe é de família Silva, né? E a família Silva, que era uma família bastante numerosa, eu tinha 14, eles eram 14 irmãos. Eles vieram para Blumenau na década de 50, vindos lá da região de Lages. A minha avó dizia que era Olincraft, né? Eles vieram, a minha mãe era muito pequena, e eles vieram para Blumenau. Meu avô teve problemas lá, teve que, né, queria mudar de cidade, veio para Blumenau. Eles vieram como moradores de rua. Eles não tinham emprego, eles tinham 5 crianças. Mas isso na década bem 50. Anterior, 50. Mas como hoje também, né? As pessoas vêm para Blumenau sem ter onde morar, como moradores de rua. E os meus avós chegaram com 5 crianças e ficaram hospedados, entre aspas, né, na Figueira. Vieram de trem e ficaram na Figueira de Blumenau, ao lado da prefeitura, que agora foi cortada, infelizmente. Nessa Figueira, o meu avô e minha avó e 5 filhos pequenos foram expulsos daquele lugar pelos fiscais da época. E aí, onde é que eles foram? Meu avô e minha avó, sem terem onde morar, sem terem emprego, chegando numa cidade nova, buscando prosperidade, buscando uma vida digna, eles foram se hospedar embaixo da ponte da Sul Fabril. Pouca gente sabe disso. Mas quando eu vejo uma pessoa hoje, moradora de rua, eu sempre lembro com muita dor no coração que o meu avô e minha avó chegaram nessa condição em Blumenau. E eles foram expulsos da Figueira. E eles foram morar escondidos embaixo da ponte da Sul Fabril. E lá uma tia minha, tia Dete, que já é falecida, ela pegou pneumonia, quase veio a óbito. Os meus tios iam mendigar no centro da cidade, e os blumenauenses eram muito solidários. E eles ajudaram, porque se não fosse o coração generoso dos blumenauenses, talvez eu não existisse hoje. Eles morreriam de fome, seriam expulsos de Blumenau e talvez eu não tivesse nascido. Mas trabalharam na companhia aérea, mas é importante... e prosperaram para... É importante esse contexto. Para deixar o legado que você tem hoje, né? Por que eu sou uma humanista e defensora de direitos humanos? Aí meu pai e minha mãe depois se conheceram, tiveram eu e meu irmão, trabalharam com muita dificuldade, passei todas as dificuldades de uma criança pobre em Blumenau, como hoje várias famílias também passam pelas mesmas dificuldades de família pobre. E eu comecei a trabalhar aos 13 anos, porque meu pai e minha mãe não tinham condições de... Eles queriam que eu estudasse, mas eles não tinham condição de me dar estudo. E eu queria estudar contabilidade. Então eu fui trabalhar aos 13 anos, sem poder, mas o dono de um escritório de contabilidade do Garcia viu que eu queria muito trabalhar, me deu essa chance. Lembra o nome do escritório? Escritório de Contabilidade Zelino Agostini, lá na Rua da Glória. Nunca vou esquecer, porque foi graças a esse primeiro emprego aos 13 anos que eu consegui pagar o salário todinho que eu ganhava, era para pagar o Bom Jesus, Santo Antônio na época. Sim. Porque era o único colégio que oferecia o técnico de contabilidade. Aí eu estudei com dificuldade, eu tinha que levar o lanchinho de casa, porque eu não tinha dinheiro para comer na lanchonete do colégio. É um colégio, né, de pessoas com maior poder aquisitivo, e me esforcei muito desde essa época. E desde o pré-escolar, que eu estudei no colégio Celso Ramos, até
há 5 anos atrás, eu nunca parei de estudar, Júlio, nunca. E a aluna Rosane era boas notas? Nossa, Rosane... eu sempre fui uma das melhores alunas, nunca repeti de ano, eu sempre fui uma pessoa muito esforçada e dedicada. Aí fiz o técnico de contabilidade, fui trabalhar no comércio, depois fui trabalhar na Casa Royal, né? A antiga Casa Royal. Lá eu consegui ser secretária executiva do falecido Rui Willich, que também gostava muito de mim, do meu trabalho, da minha integridade, da minha ética. Em seguida, conheci meu primeiro marido, que é o pai da minha filha Geórgia. Constituí família, ele era viúvo, tinha 3 filhos, enfim. Depois não deu certo. A Geórgia hoje é uma moça. A minha filha tem 42 anos, está concluindo o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. É uma mulher absolutamente incrível, lutadora pelo direito das mulheres. Depois fui fazer eu mudei de profissão. Eu trabalhava no comércio, tal. Depois do meu divórcio, fui trabalhar numa empresa de produtos químicos. Fiquei lá por anos. Quando eu e outras pessoas, já era próxima da literatura, nós organizamos a Associação de Poetas de Blumenau. E numa época que isso não era comum, tá, Júlio? Não era comum, mas é um perfil que eu tenho de fazer coisas cooperativadas, né? Onde a gente se junta e resolve problemas juntos. A gente criou a Associação dos Poetas Independentes, juntamos escritores da época para publicarmos o primeiro livro com apoio do Jornal de Santa Catarina, na época. A gente fazia varal de poesia nos bairros, a gente fazia declamação, a gente achava que a poesia ia salvar o mundo, a gente era muito idealista na época. E por conta da literatura, de lançarmos um livro, eu acabei indo para o Jornal de Santa Catarina. Arthur Monteiro, o pessoal da velha guarda conhece, foi um grande jornalista, faleceu há 1 ano e meio atrás. Me ensinou a ser jornalista, me contratou, confiou no meu trabalho, onde eu atuei no jornalismo em Blumenau por mais de 10 anos. Primeiro no Jornal de Santa Catarina, eu fui repórter, depois editora, né, de polícia, conheci muito o submundo de Blumenau, sendo editora do Jornal de Santa Catarina na área de polícia, depois de cultura, lazer, e eu pensei que eu tivesse que me qualificar ainda mais. Conheci meu segundo marido, que é pai do Tiago e da minha filha trans, que é a Giane. O Tiago é psicólogo, hoje trabalha em empresa de TI, e a Giane concluiu recentemente na UDESC o mestrado em teatro. Eu tenho muito orgulho que meus filhos todos se constituírem pessoas adultas muito éticas, íntegras e dedicadas aos estudos também. E fui fazer o curso de Direito. Eu já estava casada. Mas em que instituição? Na FURB. Na FURB. Eu já era casada, já morava ainda de aluguel, com toda a dificuldade, tendo 2 filhos, véspera de 3, e fui fazer Direito, fui a oradora da turma, de quase 100 formandos, eu fui a oradora, eu fui um destaque, porque eu me dediquei muito ao estudo do direito constitucional, por isso que eu sempre ando com a Constituição, as pessoas até se assustam, mas é aqui que eu encontro os princípios para administrar essa cidade, baseado nessa Constituição, que eu ajudei também a escrever, porque na época do movimento da Constituinte, eu estava nas ruas reivindicando direitos para a comunidade, para a população. Foi aí que você se aproximou da política? Porque como é que chegou a trajetória para... Foi no movimento estudantil, no curso de Direito, que eu fui vendo que o mundo é político, né? O mundo é político, as decisões são políticas. Quando vem uma mulher hoje, doutora, o meu marido fez isso, mas em quem a senhora votou nas eleições passadas? Porque essa pessoa é que escreve a lei. Eu nem sabia disso. As pessoas elas não têm consistência de que o voto que ela coloca na urna determina a vida dela, seja na confecção da lei, né, na elaboração da lei, enquanto deputados estaduais, municipais ou vereadores, seja no executivo que vai executar as leis ou elaborar as políticas públicas. Então, o direito me deu toda a formação e a necessária para eu defender as minorias. E aí, ao longo de 35 anos, o que eu venho fazendo? Né? Eu tenho um trabalho de movimento social, de coletivos, é um movimento
político, não era partidário, obviamente, mas era para implementar políticas públicas, para exigir dignidade e direitos para as pessoas que não têm. Então foi assim que eu fui me desenvolvendo como um ser político, e só há 4 anos, Júlio, eu entro realmente, né, na disputa eleitoral. Mas antes disso, eu fui me qualificar ainda mais. Eu fiz curso de gerontologia, onde eu entendi a dimensão e o cuidado que a gente tem com as pessoas que estão em processo de envelhecimento e o que elas necessitam quando elas estão na 3ª e 4ª idade. Fui a única brasileira selecionada pela Organização Mundial de Saúde para fazer um curso de gestão e saúde pública no México. Eu estive por 2 vezes no México fazendo essa pós-graduação, onde a gente já estudava como é que ia ser a saúde pública na América Latina. Então era eu e outros colegas de 22 países da América Latina discutindo os problemas do país, né? Cada um do seu. Então isso me qualifica também na área da saúde, porque eu tenho 2 pós-graduações em saúde. E também, recentemente, eu organizei e participei do meu mestrado em educação, porque era uma coisa que me faltava, tomar pé de como é que está a educação, e aí eu dediquei quase 3 anos da minha vida no mestrado. No mestrado a gente publicou 2 livros, eu fui organizadora de 2 livros envolvendo mestres, doutores, especialistas em educação do Brasil todo, lançamos em grandes eventos do Brasil. No envelhecimento humano, eu também publiquei 4 livros pelo Instituto Ame Suas Rugas, inclusive 2 deles lançados e publicados por editora em Portugal. Então, com o Instituto Ame Suas Rugas também a gente fez um trabalho belíssimo, né, levando o nome de Blumenau, de Santa Catarina e do Brasil até para fora do país. E foi toda essa carga de novos conhecimentos que ele levou, então, a entrar para a política. Aí eu estou no dentro do partido. Eu estou no PSOL há 10 anos, ajudando a construir o partido, e só há 4 anos é que eu me candidatei a vereadora, e há 2 anos como deputada, e eu sou suplente deputada hoje do partido. É um partido importante para o Brasil. Temos Érica Hilton, temos o pastor Henrique Vieira, que fazem a grande diferença no Congresso Nacional, pelas pautas e pela humanização que eles trazem em favor de todas as pessoas que vivem no Brasil, e eu aqui em favor de todas as pessoas que vivem em Blumenau. Então é uma candidatura séria, focada, qualificada, em busca de uma cidade para todas as pessoas. Ok. Olha, conhecemos um pouco da candidata Rosane Magali Martins. No segundo bloco nós vamos explorar um pouco dos problemas e das soluções para Blumenau. Não sai daí, eu volto já com Galega nas eleições 2024. A TV Galega, a imagem da cidade, ajuda você a decidir nas eleições 2024. Galega nas eleições, um retrato do futuro da cidade. Galega nas eleições 2024. Aqui se debate o futuro de Blumenau. Patrocínio Fenabit Blumenau.